Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Silas TechCast, o seu podcast de empreendedorismo e inovação. E hoje nós temos aqui conosco uma pessoa, um convidado de honra, que é o Carlos Prado, que vai falar com a gente sobre consultoria e formação de SAP. Como vocês sabem, SAP é uma das nossas especialidades. E Carlos, conta aqui para os nossos ouvintes quem é você, né? Da onde você veio, como que você começou a entrar nessa área e também para que os nossos ouvintes, se eles quiserem conectar contigo, Sim. como que eles fazem? Bom, primeiro, queria agradecer a oportunidade, falar obrigado e agradecer o seu espaço, o trabalho que você vem fazendo, poucas pessoas fazem, então a gente se conhece aí 3, 4 anos, então excelente a oportunidade de estar aqui falando a respeito. Então, meu nome é Carlos, @CarlosPradoFI no Instagram, quem quiser me seguir, Carlos Prado no LinkedIn, fica à vontade, falo lá sobre carreira SAP, como entrar na carreira, os desafios, as dificuldades e como você pode conseguir alcançar esse objetivo. Então, eu iniciei minha carreira na SAP há 15 anos atrás, esse ano eu vou fazer 15 anos de carreira. Sou consultor SAP FI, então, para quem não conhece, o SAP ele é dividido em módulos, então as pessoas que nos seguem, basicamente é o que tem nos departamentos de uma empresa, no ambiente corporativo. Então, fiz uma academia, fiz um curso SAP como programador ABAP, mas não era a minha especialidade, eu nunca tinha trabalhado com lógica de programação. E depois de um ano, eu decidi trocar para funcional FI. Então, desde 2010, trabalho como consultor SAP FI. Em 2019, eu mudei para Portugal. Então, vivo e trabalho em Portugal desde então. Então, tenho experiência tanto no mercado na Latinoamérica e da Europa. E, basicamente, é isso. Antes de trabalhar para curiosidade do pessoal, antes de trabalhar com SAP, eu trabalhava com banco de dados e helpdesk, no monitoramento e operações, dispositivos e suporte. Eu conhecer a carreira SAP foi através do meu pai. Meu pai também é consultor SAP, o meu irmão também é consultor SAP, então a família de consultores Família, SAP. todo mundo SAP. Exatamente. Então foi influenciado por meu pai. Antes disso, eu trabalhava dentro de uma empresa, como eu disse. Então eu comecei como office boy, depois fui trabalhar dentro do departamento de networking ali, de monitoramento de redes e dispositivos. E aí eu conheci o SAP, fiz o curso SAP e em 2010 entrei na carreira. Show Então de venho bola. trilhando essa carreira desde então e alguns desafios hoje aqui em Portugal. E, enfim, agradeço a oportunidade de estar aqui contigo hoje. Cara, o que que é FI? Financial System, ou seja, basicamente é o departamento da contabilidade financeira de uma empresa. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender o que é o SAP, é um pouco complexo. A gente tem que pensar o SAP como o departamento de uma empresa. Uhum. O SAP é um sistema que toda empresa se integra e cada departamento de uma empresa, vamos lá, as empresas têm o quê? Tem o financeiro, tem o departamento de vendas, o departamento de compras, o RH, o marketing, só as empresas em geral têm esses departamentos. Uhum. O FI é o financeiro, é a contabilidade financeira. A gente também tem o FI e o CO, que é a parte de controladoria. Então, basicamente, a gente tem que pensar no departamento da empresa dentro do sistema SAP. Então, os utilizadores, os usuários do sistema operam o sistema. Então, imagina o financeiro. Você tem lá que efetuar um pagamento a um fornecedor. Você tem que fazer a cobrança a um cliente. Tudo é feito dentro do financeiro e o SAP faz isso de forma integrada. Então, basicamente, essa é a ideia. O que é o FI? É o Financial, é o módulo de financeiro que está totalmente ligado com o departamento financeiro de uma empresa. Cara, e para quem quer entrar nessa área de SAP, né? Porque assim, eu também sou de SAP, como você sabe. Só que da mesma forma que você, eu tive muita influência dos amigos dos meus pais, né? Que eles trabalhavam com SAP também. Sim. Mas para quem não conhece SAP, né? Quais são os desafios que essa pessoa pode encontrar para entrar nesse mundo? Então, basicamente, as pessoas às vezes conhecem o SAP através de um amigo, através de um familiar, através de um colega, ou até na internet, na rede social, hoje em dia, LinkedIn, mas ela não faz uma pesquisa aprofundada sobre a carreira SAP. E muitas pessoas acham complexo, acham difícil entrar na carreira SAP, mas é muito em função, na minha opinião, sobre não conhecer a fundo o sistema ou a carreira em si. Então, primeiro, você tem que mapear, desculpe, como que a carreira funciona. Então, a gente tem que mapear quais são os cargos, quais são os módulos, quais são as empresas. Então, a primeira coisa que você que está aí seguindo a gente, ouvindo a gente, é entenda como a carreira funciona.
Isso é a primeira coisa que tem que ser feita e é eu gostaria de ter ouvido essa dica lá no início, quando eu iniciei minha carreira. Ah, não fazer a BAP, né? Exatamente, é isso, exatamente. Tem uma aula lá na minha formação que é a lei da tripla convergência. Como é que você escolhe corretamente o módulo SAP? Quando você começou, você tinha uma técnica para escolher o módulo SAP ou qual é a carreira que você vai seguir no SAP? Talvez você não tinha, eu não tinha isso. Então você aplicar uma lei, uma regra, uma técnica para você poder escolher o módulo. Para quê? Para você reduzir o risco de seguir a carreira. Então o grande desafio para as pessoas é, e aí eu ouço muito isso das pessoas, as vagas pedem muita experiência. Você é da área. Você sabe muito bem a complexidade do que é o sistema SAP. Uhum. Só que a gente tem duas opções. Ou a gente simplesmente cruza os braços e, realmente é Não faz difícil, nada, não né? tenho que fazer nada. A minha opinião é um pouco contrária a isso. O que a gente tem que fazer é entender como é que eu me preparo para transformar o que é complexo em algo simples que eu posso executar. Então, quebra em tarefas, quebra em atividades. É complexo por quê? Porque as pessoas não conhecem. Então, faz uma pesquisa. Hoje a gente tem inteligência artificial para explicar para a gente o que é o SAP, o que é os módulos, qual que é a tarefa dentro de cada módulo, o que de fato faz um consultor funcional no dia a dia. E eu acho que às vezes a pessoa também se frustra, né? Porque ela quer entrar já num nível bom, entendeu? Sim. Às vezes, por causa disso a pessoa vai se frustrar. Ela não vai conseguir acessar aquela vaga, aquele conhecimento, porque ela realmente não vai ter a experiência, né? Porque Sim. vagas que pagam bem demandam muita experiência, né? Então, assim, eu já vi casos de pessoas que eu até conheço hoje em dia que estava trabalhando em uma área totalmente diferente, não era SAP, não era nada disso, quis mudar de vida, fez lá uma formação, um curso, né? Se tornou bom em SAP, só que ao invés de focar numa vaga que ele não teria experiência, ele começou do início. O que ele Sim, fez? isso. Ele foi ser um trainee, entendeu? Que é a mesma coisa que um estagiário. Sim. E o cara tinha 35 anos, Sim. entendeu? Exato. Ele foi ser um trainee, cresceu rápido, por quê? Porque ele tinha o conhecimento, né? E aí, em 2 anos, ele tinha a vaga que ele queria no início. Mas assim, eu acho que pelo menos essa é a minha visão, depois eu quero ouvir de você, né? Pelo menos eu acho que se a pessoa, às vezes, ela esquece um pouco só aquilo que ela quer e ela vê o que ela pode, ela consegue fazer as coisas dela em tarefas, que nem você falou, Não, né? eu Em acho que, etapas. sem dúvida, você trabalha com essa área também, você é um especialista em SAP e é importante que as pessoas saibam que você também tem dicas para dar. Então imagina, você sabe o que um trainee, o que um estagiário, o que o júnior deve fazer. Nós que somos da área sabemos. O desafio para as pessoas é entenderem, antes de tentar entrar na SAP, o que eu tenho que pôr em prática. Então, o erro que eu acredito que as pessoas cometem é esperar por uma vaga para pessoas sem Perfeito experiência. para ela. Não, e só esperar isso. Não, eu vou me restringir eu preciso esperar uma vaga para que não tenha experiência. Por quê? Porque eu não encontro vagas assim. Eu vou ficar esperando essa vaga. Então, o desafio que eu trago para os meus alunos, e vou trazer aqui a gente para debater aqui hoje, queria até, não vou te entrevistar, obviamente, mas queria ter opinião a respeito, como que a gente se prepara para ser um consultor antes de ser um consultor? Você é um cara que provavelmente, a gente já falou sobre isso, e você tem uma certa autodidata para aprender novas coisas. E é o que a gente quer trazer aqui para os meus alunos, para os seus seguidores e para as pessoas que nos acompanham. Como é que você se prepara para ser consultor antes de ser consultor? Essa é a única opção? Não. Você pode continuar esperando por uma vaga sem experiência. Cada um pode escolher o que desejar. Mas isso você vai se restringir a essas vagas. Vagas que são academias, trainee, estagiário, elas existem, mas elas são escassas. A gente sabe disso. Existem, as grandes empresas às vezes fazem, mas se a gente pegar o universo de vagas que a gente tem no mercado... Mas até para essas é mais difícil, né, entrar. Porque a concorrência A fica, concorrência é gigante. Ó, eu entrei na carreira de SAP há vários anos atrás, foi mesmo por um trainee, né? E na altura, quando eu fiz o trainee, que eu fui para a área de SAP, Sim. eu fiz 4. Um era para IBM, outro para Google, outro para Microsoft e outro para Activity, né? E, cara, cada um deles tinha 7 etapas. Então, assim, era RH, era depois pensamento lógico, depois reunião, entrevista em grupo, depois outra em grupo de novo para você fazer coisas de raciocínio lógico de novo. E assim, então, só isso aí já corta muita gente do fluxo e a galera acha que não consigo entrar, não consigo fazer nada. Sim.
entende? Então, acho que se você quer entrar numa área, seja técnica ou funcional, o que você tem que saber é, às vezes você nem precisa saber tudo do SAP. Você precisa saber o quê? Ah, é técnico? Tá bom, eu vou estudar um pouco do técnico aqui. Ah, é funcional? Sei lá, é financeiro? Eu vou estudar um pouco financeiro. Sim, Ou, se eu já tenho um background que eu já trabalho em contabilidade, poxa, financeiro para mim vai ser muito mais fácil. sem dúvida. É só uma ferramenta que eu vou usar, porque Sim, um cara que trabalha com contabilidade, SAP é só uma das coisas que ele vai usar um monte de outras ferramentas, sim. entende? Então, assim, eu acho que um dos passos para você se preparar para ser um consultor é saber onde você está pisando, né? Uhum. Dar uma pesquisada primeiro, entende? E se preparar não só na parte técnica e especialista da área que você quer trabalhar, mas também na tua oratória, né? Eu Sem acho que dúvida, isso é sem dúvida, extremamente sem dúvida. importante e é um dos grandes desafios hoje para a Sim, galera ser contratado. A galera tá levando o pai e a mãe para entrevista, cara. exato. Mas aí eu vou fazer uma outra, desculpa fazer as perguntas, mas eu vou Vamos aproveitar lá, é uma a conversa. questão do trainee, qual que é o ponto? Você só conseguiu avançar em todas as fases, na minha opinião, eu não conhecia, eu não estava lá contigo, mas porque você estava preparado. Se você fosse só mais um que pegou teu CV e mandou para a vaga, certamente você seria descartado, você nem seria chamado para o processo. Então você estava preparado, você teve uma boa dinâmica nas entrevistas, você conseguiu demonstrar o seu conhecimento. As pessoas geralmente não conseguem fazer isso. O que as pessoas fazem em geral? Porque eu tenho, neste último ano, eu tenho tentado fazer um trabalho de democratizar o acesso ao conhecimento do OSAP. Então, o que eu puder ajudar, eu acabo ajudando na minha rede social. O que as pessoas fazem de errado, na minha opinião? Elas descobrem o SAP, é justamente o que você falou. A pessoa quer fazer uma transição de carreira, ela tem qualquer tipo de carreira, seja qual for, e quer melhorar a tua condição. O SAP paga alto salário. Geralmente as pessoas ouvem isso, alto salário. E aí ela quer migrar para a carreira SAP, mas ela não faz um preparo correto. E não só transição, o analista financeiro, o analista de faturamento, o contador, contabilista aqui em Portugal, essas pessoas já conhecem o processo de uma corporação, de uma empresa, querem entrar para o SAP, querem se tornar consultores em função de já ter essa prática anterior. Até pessoas que estão na universidade, querem escolher uma carreira, estão lá fazendo análise de desenvolvimento de sistemas, programação, descobrem o SAP. O SAP, fazem o curso e param por aí. Não conseguem as entrevistas, se conseguem as entrevistas não têm um bom desempenho. Por quê? Porque não estão preparados corretamente. Então, pensando nisso, eu pensei num passo a passo que qualquer pessoa que pode aplicar, que está acompanhando a gente. Você vai entender, antes de comprar um curso SAP, quais são os fundamentos da carreira SAP, quais são os papéis da carreira, quais são a execução, o que um júnior deve fazer. Hoje a gente tem a IA para ajudar a gente. O meu trabalho no LinkedIn, para quem acompanha, tem lá diversas publicações que eu faço para tentar ajudar as pessoas a entenderem o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Entender a carreira. Esqueçam um pouquinho a alta demanda, esqueçam um pouquinho que ganha altos salários, isso é um assunto polêmico que a gente pode falar. Esqueçam, é de fato uma carreira atrativa, sem dúvida. Mas, na minha opinião, para que você tenha sucesso e evite frustração, tem que mapear os riscos. Então, diminua os riscos. Como? Eu vou fazer o primeiro passo, fundamento da carreira SAP, entender o fluxo. Ok, então essa é a minha jornada. Então, depois disso vem formação dentro de um módulo que você escolheu. Ok, esse módulo é o módulo que serve para mim. Tem uma forma de fazer isso, na minha opinião, que é tripla convergência. Depois a gente fala sobre. Fez o curso, não para por aí. Aí a gente vai entrar num tópico que você é especialista, eu queria a tua opinião, que é marca pessoal, networking e preparação para as entrevistas. É o que eu defendo. Quem é meu aluno, quem faz parte da minha comunidade, tem que seguir esses passos. Vamos falar um pouquinho sobre networking, na tua opinião. Depois que a pessoa faz o curso SAP, marca pessoal, tem um estudo que eu vi uma pessoa publicar no LinkedIn ou no Instagram, não me lembro agora, que o recrutador passa de 6 a 30 segundos rastreando o seu perfil do LinkedIn. Então, se a primeira impressão, se a marca pessoal não for boa, o que vai acontecer? Ele não vai te considerar ou te colocar dentro do processo. Então, a gente tem que impressionar o recrutador. Então, dando o teu exemplo lá atrás, você, talvez não de forma intencional, mas você tinha tudo isso. Você talvez não tinha feito tecnicamente um curso SAP, mas a tua marca pessoal estava boa, o teu network estava bom, porque através das suas referências você encontrou a vaga, se candidatou para a vaga. O recrutador, quando viu o teu perfil, viu a boa impressão sua, achou muito bom. Então, esse cara aqui tem alguma coisa diferente. Esse cara aqui tem algo especial. Preciso entrevistar ele.
te jogou para dentro do processo de recrutamento. E o fluxo correu. Outro tópico extremamente importante é a entrevista. As pessoas não simulam, não treinam uma entrevista. A gente bateu um papo outra vez, você falou assim, quantas entrevistas você fez naquela época? Lembra? Foram várias. Mais de 30, assim, uma coisa do tipo que você tinha falado. 30 entrevistas. Ah, Carlos, mas é difícil conseguir entrevista. Ok, mas você tem que tentar. Quanto mais entrevistas você repete, você começa a entender o fluxo de uma entrevista, o processo. Ela tem uma dinâmica, a E nem entrevista. precisa ser só de SAP, né? Você precisa fazer entrevista. Você tá no início ali da carreira, tá procurando alguma vaga, tá procurando trabalhar na área que você quer, beleza. Só que se você já for de imediato na vaga que você quer, você vai receber um não e vai se frustrar. Sim. Então faz entrevista pra qualquer área, cara. Ah, te chamou? Beleza, ó, mas não é a área que eu quero, entendeu? Segue pra Sim, próxima entrevista. Entende? Porque eu acho que assim, que é muito. E hoje tem uma frase que eu ouvi recentemente, faz muito sentido, mas era o que eu fazia antigamente, que é seja interessante, não interessado. Porque interessado tem um monte de gente. Só que 90%, 99% dos interessados não são chamados. Sim. Entendeu? Então, se você for interessante, que é a marca pessoal, né? Nada mais é do que você. A marca pessoal é você. Sim. Então, assim, se você consegue falar bem de você, cara, não é só falar da boca pra fora, o teu currículo tá alinhado, o teu LinkedIn tá alinhado, né? Essas outras coisas todas ao redor elas estarem alinhadas com você Sim. e fazerem sentido, Sim. né? Que com isso você consegue conectar com outras pessoas, consegue entrar dentro de uma entrevista que você achava que às vezes não ia entrar, né? Eu até tinha comentado contigo, eu entrei numa que era para um cargo super alto e eu não ia passar de jeito nenhum, com certeza, na última etapa, mas passei em várias etapas. Né? Você estava se Tava me testando no testando. processo. E eu acho que é isso, a galera tem que se testar, entende? Sim. Sem ter já, vou fazer essa primeira entrevista, vou passar, vou trabalhar. Não, vai fazendo as etapas. Sim. E tipo, vou esperar, vou fazer só a entrevista quando eu terminar o curso. Não, cara. Começou o curso, começou a aprender, começa a fazer a entrevista. Ah, mas vou queimar, não sei o que e tal. Tá bom, é só não fazer entrevista para as empresas que você quer. Sim. Mas faz um monte de entrevista, seja especialista em entrevista, Sim. isso. Vou falar um pouquinho a respeito disso, do meu caso, né? Você falou, faça entrevista, não espera terminar o curso. Isso é importante porque há diversas pessoas com dificuldade para entrar na carreira SAP. Eu sou privilegiado, porque durante o meu curso, a minha formação lá em 2010, eu contratei uma empresa, vou fazer uma formação SAP ABAP. Eu ia me tornar, e me tornei um programador ABAP. Uhum. Então, durante o curso, eu comecei a me candidatar para as vagas. Entendeu? E na terceira semana de curso, eu fui chamado para uma entrevista. Naquela altura, como talvez a gente falou a respeito da sua experiência, eu não estava... Eu intencionalmente não me sentia preparado, mas eu naturalmente fiz algumas coisas que me deixaram preparado, fui 100% transparente, cheguei na entrevista, fui bem, a minha performance na entrevista foi positiva e eu fui contratado já durante o curso. Não é o que acontece com a maioria das pessoas. Era uma outra época, sim, tudo bem, mas se candidate para as vagas antes de você concluir o curso. Depois que você concluiu o curso, aí você, na minha opinião, você já tem que mudar o mindset, que é agora eu vou passar a me apresentar como consultor SAP, seja qual for o módulo. Eu sou consultor SAP FI, mesmo sem experiência. Aí vem outro desafio, que é como é que você demonstra o teu conhecimento. Você sabe. Uhum. Você fez o curso, você recebeu, você teve a oportunidade de absorver conhecimento sobre SAP. Especialmente um curso em que você colocou na prática, você aplicou o conhecimento SAP na prática. Então você fez tudo isso, e aí você se apresenta como consultor, porque a partir do momento que você se apresenta, o teu LinkedIn, o teu perfil tá dessa forma, você começa a atrair o recrutador. Porque se o recrutador não tá chamando você no LinkedIn, oi Silas, você é um caso desse. Silas, tem aqui uma vaga assim, embora você hoje já nem seja tão consultor, já seja empreendedor, dono da empresa, certamente você recebe contato de recrutador te procurando. Semana. Você concorda? Mas por quê? Porque hoje em dia você tem uma autoridade na carreira. Mas por quê? Porque você tem todo um perfil atraente para o recrutador. O desafio para as pessoas é, mesmo que você não seja um consultor SAP, se apresente como e construa a sua marca pessoal, construa a forma com que o recrutador te acha e te fala, nossa, esse cara, de novo, o perfil dele é fantástico. Então, basicamente a gente tem a parte de marca pessoal, que é basicamente isso que a gente falou.
Então, se você consegue aplicar técnicas de marca pessoal e saber como você atrai o recrutador, você está na frente de muita gente. Então, hoje em dia, eu e você, certamente recebemos o contato do recrutador. As pessoas têm que fazer o 50-50. Metade do tempo você foca em procurar vagas trainee, estagiário, academias, SAP, vagas para poucas experiência. São raras essas vagas, na minha opinião, e são muito concorridas. E você pode também se apresentar como consultor e fazer com que o recrutador te encontre. Na a minha opinião, essas duas É. formas de você ter acesso. No Brasil tinha alguns sites também que eles eram muito bacanas para você fazer entrevista, né? E eu não sei aqui em Portugal se tem ou quais sites podem ser, mas no Brasil você tinha lá o Nubi, você tinha aquele AP Info, né? Sim, Você tinha alguns outros também que eu não lembro agora, Cato, né? Cato sim, Online sim, sim. também. Então, assim, todos esses, né, ali no início, quando eu tava procurando vaga para fazer entrevista, cara, era direto, entendeu? Na época que eu tava estudando ali, nos meus primeiros 6 meses da faculdade ainda, eu comecei a fazer entrevista. E era assim, por mês eu fazia no mínimo umas 3, 4. Sim, E assim, sim, eu não achava que ia conseguir nada, entendeu? sim. Mas Mas tava sempre fazendo. só o fato de você encontrar as vagas, você já tinha alguma habilidade tem pessoas que nem encontram as vagas. Então você já tinha essa perspicácia de falar, não, eu tenho que ir no Acato, quais são os sites de vagas, quais são as formas de encontrar as vagas de SAP, onde Mas é que... isso eu vejo que as faculdades hoje em dia elas falham. Elas não te ensinam aonde achar as vagas. Exato, você tem que ir para cima da demanda. Onde que tá a demanda? Ok, é super clichê falar sobre a carreira SAP, é fantástico, e de fato é uma carreira ótima. Sim, paga altos salários, mas você tem que ter uma construção. Uhum. As pessoas querem que seja rápido e que tenha altos salários imediatamente. Já é difícil entrar na carreira, então você vai ter que ter clareza sobre a jornada e ter paciência, resiliência para você seguir essa jornada até você alcançar o patamar em que você vai ter uma boa remuneração, um cargo de prestígio. Se você tiver paciência e souber da jornada, você consegue alcançar. Então, basicamente, é isso que eu penso a respeito de conseguir a vaga e conseguir como se preparar para a entrada na carreira SAP. Cara, e como é que foi que você veio parar em Portugal, meu? Tipo, você trabalhava lá no Brasil, com Sim. SAP também, do nada chegou aqui, como é que É, foi isso aí? então, na verdade, a minha esposa sempre teve o desejo de morar fora do Brasil, desde sempre ela demonstrava isso, e eu nunca quis, nunca tive essa vontade. Ela até brinca, né, que por ela poderia trabalhar até de qualquer tipo de emprego nos Estados Unidos, seja onde for, ela só queria ter a experiência de morar fora. E eu descobri que eu trabalhava na Accenture do Brasil, e eu descobri que internamente na Accenture era possível fazer essa migração interna, ou seja, eu me candidatava para uma vaga em outro país e podia ser contratado. Ok. Tentei por algumas vezes, não deu certo. Mas numa dessa, entra o network. É a primeira vez que eu tive resultado através de network e eu não sabia disso de forma intencional naquele momento. Mas foi através de network. Por quê? Eu comecei a conversar com as pessoas que estavam ao meu redor, no projeto que eu trabalhava, e o meu chefe na época falou assim: não, eu conheço a pessoa que fez o processo, conseguiu migrar. Eu falei, legal. Vou te passar o contato dele, me passou o contato da pessoa. Eu entrei em contato, a pessoa não me conhecia, mas foi super solícita e falou: não, tudo bem, ó. Me manda o seu CV, que eu vou tentar aqui. E o cara não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, mas ele teve a proatividade de querer me ajudar. Mandei o CV para ele, não passou 5 dias. Eu não consegui fazer internamente pela empresa, mas comecei a receber contatos de De outros, fora. porque ele já morava aqui, então ele já tinha um ciclo de contatos que era do meio. Então, carreira SAP, recrutamento SAP, então jogou meu currículo nesse meio. Daí veio alguns contatos. Um contato me ligou, fizemos a entrevista, ele aprovou, eu aceitei a oferta de trabalho e 2 meses depois eu estava mudando para Portugal. Mas foi loucura, viu? Eu Foi lembro. loucura. Foi loucura porque você foi um dos caras que me ajudou quando eu cheguei aqui. E é por isso que eu agradeci e acho legal você estar aqui, estar com o podcast agora, porque você, porra, é um cara que ajuda muita gente. Então, naquele momento, só quem passou por Sempre isso sabe. passou, Você sabe? também migrou uma É. época, em um dado momento você também fez essa transição para Portugal. Então, esse foi o motivo. Agora, que desenrolou muitas coisas depois disso, sem dúvida aconteceu, mas foi através do network. E que aprendizado você teve já aqui em Portugal, aqui na Europa? Então, aprendizado aqui em Portugal, falando no aspecto pessoal antes do profissional, você tem que aprender a lidar longe da família.
Isso é bem complexo, nem todo mundo tem essa facilidade, você tem que ter um objetivo muito claro. Então, a gente adora morar no Brasil, adorava viver no Brasil, mas havia algumas questões que, não, ok, estar em Portugal foi a decisão correta, porque, ok, a gente vai viver longe da família, mas nós vamos ganhar outras coisas. Então, a gente teve que renunciar a algumas coisas em função da De escolha de outras. viver aqui. Segurança, enfim, não existe certo ou errado, na minha opinião. Cada pessoa tem as suas Seu prioridades. motivo, né? Exatamente. O nosso motivo era segurança, principalmente. A gente estava prestes a. Não, a gente já tem um plano de ter um filho, não naquele momento, mas no médio prazo nós queríamos um filho. Poxa, se a gente fosse viver no Brasil, eventualmente teria que viver num condomínio fechado, numa cidade Você vai gastar bem vizinha, mais, né? para um carro blindado. Ah, cara, precisa de tudo isso? De novo, cada um, cada um. A partir do momento que você tem filho, não é só você com você. É. Você tem que ter mais preocupações, né? Você tem que ter cuidado com outras coisas. Então, basicamente é isso. Tem a questão da segurança, na minha opinião. Isso é a parte pessoal. Agora, falando da parte profissional, o aprendizado a partir do momento que você vem para cá é ter autonomia plena. Porque a partir do momento que eu mudei para cá, eu trabalhei estritamente como freelance. Basicamente, eu deixei de ser o famoso CLT do Brasil. Aqui em Portugal é um contrato sem termo que a gente tem, que você é o funcionário direto da empresa. E passei a atuar mais como freelance, como eu me responsabilizar pelo projeto, pelo contrato, pelas empresas, e venho trabalhando assim desde quando eu cheguei aqui. Então, é uma responsabilidade grande, porque você tem que, a todo momento, se preocupar com a tua autonomia, com o teu resultado, com a tua performance nos projetos, para que você não tenha problema de ficar, de repente, desalocado. Por quê? É muito mais fácil a empresa demitir ou quebrar o contrato de um freelance do que de um funcionário direto. Então, desde então, o meu aprendizado é ter autonomia, saber lidar, saber participar de ambientes com pressão, desses ambientes em que a gente tem mais de uma empresa. Assim, então, a gente tem que reportar para a empresa que nos contrata, temos que reportar para o cliente e, às vezes, tem até mais de uma empresa intermediando esse processo. Então, olha quantas pessoas estão envolvidas na contratação de uma pessoa. Não só pessoas e empresas. Então, ter a responsabilidade de manter isso, essa chama ativa e de não deixar isso correr riscos, no caso, né? Até porque é isso que paga as contas no fim do dia. Então, esse é o grande aprendizado aqui vivendo em Portugal. Eu acho que também uma coisa muito bacana é que a gente começa a mudar a perspectiva também, né? Que no Brasil é trabalha, 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 né? Sim, E aqui a gente tem aquela parada de trabalha, mas tem qualidade de vida, né? sim. Ou seja, você quer ir pra um lugar bom, você não vai gastar um horror de dinheiro, né? Tipo, você quer ir pra Paris, você paga 30 euros numa passagem de aérea, Isso, né? as pessoas que estão no Brasil não entendem isso. Tem um amigo meu que veio para cá recentemente e quando a gente fala que eventualmente tem lá uma promoção ou a 40 euros a passagem, o brasileiro que paga altíssimo no valor da passagem, ele acha É absurdo. mentira. Outra coisa também é que você pega um voo daqui para Madrid, um voo daqui para Paris, Pertinho, você né? sair de São Paulo e ir para Rio de Janeiro, você sair de É. São Paulo e para quem vive em São Paulo, é completamente diferente as proporções, não só de distância, como financeira, como você falou. Então, aqui também eu sinto uma coisa que, sem dúvida, eles têm uma preocupação, e eu não sei até que ponto isso é positivo ou negativo. Cada pessoa vai ter uma reflexão a respeito disso, mas eles trabalham arduamente. Enquanto está no horário de trabalho, eu vou trabalhar e vou entregar o que eu preciso entregar. Mas, fim do expediente, eles tiram o tempo para poder aproveitar a vida, cada um na sua maneira. Mas o brasileiro tem aquela coisa do hora extra, virar à noite. Nem todo mundo, Ou obviamente, às vezes mas nem hora extra, né? Só fica um pouco fica até aí, mais entendeu? tarde e dá o sangue pela empresa, veste a camisa. Não estou Uhum. dizendo que aqui em Portugal isso não existe. Claro que existe, mas eles vão dar mais ênfase ao lado, equilibrar a balança. Eu vou também cuidar da minha parte pessoal, da minha família, do Acho que meu na tempo. Europa ao todo, no geral, é assim, né? Sim, eu acho que sim. É bem equilibrada essa parte de questão de qualidade de vida, né? Pelo menos é o que eu sinto bastante, né? E, cara, deixa eu te perguntar. Quando que você começou a ter a ideia de, eu quero ensinar pessoas, mano? Sim, E, né, que no sim, final é sim. coaching, né? E tal. Sim, sim. Há 2 anos atrás, eu sempre gostei dessa parte do digital. Eu não tinha intenção de ser algo nesse momento, mas eu tinha ideia de trabalhar com algo no digital. Poxa, eu gosto do digital. É uma forma eficiente e direta de você ter contato com pessoas.
Então eu comecei a fazer publicações no meu LinkedIn. E essas publicações focadas em SAP, vagas, eventos. Isso começou assim. E a partir disso eu comecei a ter contato com as pessoas. Então, através dessas publicações, algumas pessoas achavam interessante, entravam em contato, eu tentava ajudar. A pessoa geralmente tem dúvida. Existe um movimento de muita dúvida com relação à carreira SAP. E você tem poucos, vamos dizer assim, influenciadores da carreira SAP ou pessoas que transmitem conhecimento sobre a carreira SAP. Então, surgiu daí. Conversando com essas pessoas, a gente foi mapeando, poxa, tem ali uma necessidade grande e eu creio que eu posso fazer esse trabalho. Até porque, poxa, esse ano eu vou completar 15 anos de carreira SAP, tenho feito meu trabalho, nunca fiquei fora de uma Trabalho, né? semana fora de um projeto, tô sempre trabalhando, sempre me dedicando, entregando. Eu quero fazer algo mais. O que eu posso fazer além do meu trabalho diário, do dia a dia? Então surgiu a necessidade de, poxa, eu acho que eu posso ajudar essa galera, saca? Acho que foi mais ou menos por aí. Então, através as publicações começaram a aumentar, eu comecei a ter os inputs da galera, puta, me ajuda aqui, me ajuda assim, essa dúvida. Aí fui pro Instagram, criei um Instagram específico para falar sobre SAP. Aí a coisa começou naturalmente a surgir. Eu também fiz um trabalho de instrutor SAP dentro de uma empresa aqui em Portugal, então dava Já ganhou aulas. conhecimento ali, Sim, né? sim. Então, a partir desse momento, eu passei a dar aula de SAP dentro dessa empresa, dessa escola. Então, aqui começou toda a jornada. Então, eu entendendo e me relacionando com as pessoas que querem entrar na carreira, sabendo que elas precisam de ajuda, e de repente, com o meu conhecimento, com o nosso conhecimento, a gente pode ajudar as pessoas. Até eu faço algumas brincadeiras contigo, que é, pô, você tem muito conhecimento para transmitir sobre SAP. E a gente, eventualmente, se tem essa não necessidade, mas essa vontade, esse desejo, poxa, a gente pode fazer dessa forma. Como? O digital. Então, daí surgiu a necessidade, não a necessidade, a oportunidade, e comecei a fazer esse trabalho. E há um ano atrás, especialmente um ano atrás, exatamente um ano atrás, depois de fazer todo esse trabalho, de mapear as dores, Você quais foi são os criando sua problemas, imagem, né, também. sim, também, as publicações, e eu comecei a ter feedback dessas publicações, eu comecei a variar as publicações, eventos SAP, vagas SAP, artigos e opiniões sobre o SAP, então eu comecei a tentar esclarecer as dúvidas das pessoas através dessas publicações. Então, a partir disso, ok, entendi que eu posso ajudar ainda mais. Então, assim como eu era instrutor, eu vou desenvolver a minha própria formação na SAP. Eu sou especialista SAP FI. Então, eu comecei ok, como é que eu ajudo a efetivamente transformar a jornada da pessoa? Porque cursos SAP a gente tem diversos e todos eles, cada um tem a sua característica e tem seus pontos positivos. Mas a minha ideia era transformar mesmo. Olha, você primeiro tem que ter clareza sobre toda a carreira SAP. Então, ok, vamos criar um método, então? Foi o que eu pensei. E se eu criar um método? Tá, então como é que seria esse método? É mais ou menos aquilo que a gente está falando da carreira em passos. Então, o primeiro passo é entender a carreira SAP. O segundo passo é você investir numa instrução SAP, num curso SAP técnico que te ensine tecnicamente sobre SAP, no meu caso, o FI. Depois, marca pessoal, networking e entrevista. Então, quando eu desenvolvi esse método, eu comecei a gravar as aulas Tem um para nome do método método específico? iceberg. Aí, ó. Você, nosso ouvinte, que quer conhecer um pouco sobre a área de SAP, quer conhecer um pouquinho mais ainda sobre o Carlos, isso aqui que a gente está conversando é só uma palhinha, tá? Sim. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o método Iceberg, qual a sua rede social novamente? @Carlos Prado FI. Tá aparecendo aqui, então entra em contato já agora, tá bem? Então continua aí, Carlos. Então, basicamente, eu desenvolvi esse método. Pô, mas de onde você tirou isso? Tirei isso entendendo a dificuldade que as pessoas enfrentam. Então, a gente que é experiente na carreira SAP, a gente sabe, quando a gente conversa com uma pessoa, eventualmente você precisa contratar alguém. Sim. Você sabe o requisito da vaga e você sabe fazer a leitura se os candidatos estão preparados ou não. Então, hoje, eu acho que o grande problema das pessoas existe uma grande falta de vagas para pessoas sem experiência. Sim, isso é verdade. Mas também, na minha opinião, as pessoas querem resultados muito rápidos e nem sempre estão preparadas adequadamente. O que eu costumo falar é o seguinte: as pessoas, elas não são incapazes. Elas apenas não estão preparadas adequadamente.
A partir do momento que você tem um preparo, você consegue, nesse caso, com o meu método, você pelo menos vai ter clareza sobre a sua jornada. Uhum. Tá, você está disposto a seguir isso? Você tem que fazer uma escolha. Cada escolha é uma renúncia. Vai estar preparado para aprender o fundamento da carreira, vai estar preparado para aprender o SAP FI e não parar por aí. Você não pode cruzar os braços. O que eu recomendo que um curso FI deve ter, ou qualquer curso SAP? Práticas de projetos. Então eu pego experiências do meu dia a dia, trago Coisa para do mundo dentro do real curso. mesmo, Exato. né? Você trabalha com projetos, você sabe a realidade. Quando dá um problema que para a produção, quando dá um problema que de repente tem alguma atualização de versão de sistema que aquilo preciso parar o fim de semana Você para não cuidar consegue daquilo. faturar. Exato, tem uma série de coisas que a gente tem que ter atenção, a minha ideia é trazer tudo isso para dentro da parte técnica do curso SAP FI, que é trazer coisas da realidade do dia a dia. E aí não parar por aí, que é a marca pessoal, que é como é que você é visto, o networking, como é que você se relaciona e tem acesso às vezes a um grupo do WhatsApp de vagas SAP, ou a um evento fechado para só convidados, que eventualmente pode trazer insights sobre a carreira SAP, novidades sobre a carreira SAP, e claro, a entrevista. Então, o método, tu tem que passar por todos esses passos. Cara, falando sobre novidades, né? Acho que assim, a área de SAP e todas as áreas de tecnologia recentemente estão evoluindo assim, adoidado, né? Sim, sim. Principalmente por causa da inteligência artificial. Mas se eu fosse te perguntar aqui, né, sobre as tendências, né, e evoluções na área de SAP que você tem visto, Sim, o que você acha, cara? Como que tá esse setor aí no mercado? sim. Isso, eu dei uma aula essa semana, né, uma aula gratuita lá no meu Instagram para a galera acompanhar e trazer alguns insights. Tem uma parte que eu falo sobre checklist semanal. O que é checklist semanal? É o que as pessoas podem fazer, mesmo sem ter um curso SAP. Você pode fazer algo de forma intencional. Estudar sobre as vagas, os requisitos das vagas, quais são as empresas que estão contratando consultores, aonde você vive, isso é importante. E eu deixei lá um tópico para as pessoas estudarem sobre tendências. E é claro que as pessoas têm que ter clareza do seguinte: faça o básico bem feito. Isso é a base. Então a gente tem que entender os fundamentos da carreira SAP. Não pule etapas, eu sempre falo isso para as pessoas. Mas falando sobre tendências. O S4HANA já não é mais uma tendência, já é uma realidade, tá? O Fiori é a nova interface do utilizador, do usuário, a interface gráfica, como você opera o sistema, mudou completamente, também já não é novidade. Então, isso já está começando, em um momento foi novidade, foi tendência, já começa a se tornar realidade. Então, você tem que o seu curso, sabe, fala sobre S4HANA, fala sobre Fiori, isso já começa a ser base. Hoje, a gente tem o BTP, é um novo modelo de integrações que o SAP está desenvolvendo. Então, ele é, teoricamente, uma área que vai ser responsável por fazer as integrações com sistemas da própria SAP e não sistemas não SAP. Isso. Então, o BTP, você é mais especialista do que eu nessa área, parte técnica, é sem dúvida uma tendência que as pessoas podem procurar saber. Tem coisas que as pessoas não sabem, por exemplo, dentro do Fiori tem questões de extensibility, que o próprio funcional pode criar um aplicativo. As pessoas talvez nem conheçam isso. É importante que as pessoas entendam esse tipo de coisa. Cloud, SAP Analytics Cloud. As pessoas têm que estudar a respeito desse tópico. E lá dentro do meu curso a gente tenta trazer tópicos disso para incrementar o conhecimento da pessoa. Não adianta a pessoa só saber, por exemplo, o SAP GUI, que já está quase entrando em desuso. Tem que aprender Fiori. Cara, eu já vi algumas pessoas passarem em entrevista assim. Beleza, o cara tem um conhecimento ali raso, né? Inicial de FI, por exemplo. Só que ele sabe de todas essas outras sopa de letrinha, né? Que a SAP tem. E sabe falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Só por saber disso que tá chegando, entendeu? A pessoa, o recrutador, ele já passou a pessoa para a próxima etapa. Por quê? Ele vê que a pessoa tá interessada, né? Ela tá Sim. antenada também no que tá acontecendo na área dela. Você como CEO e até gestor, imagina que você está montando uma equipe para o projeto seu. Você é um cara que faz isso hoje. Se você pega um candidato que pelo menos o cara não tem experiência prática, ele não aplicou isso, mas ele sabe a teoria de todos esses tópicos que a gente falou de S4HANA, de Fiori, o que é o HANA, o banco de dados HANA, o que é o S4HANA, o que é o Fiori. Saber pelo menos conceitualmente a respeito desses tópicos, sem dúvida o cara vai ter vantagem em relação a outras. Então, até para nós que, poxa, estamos começando
estamos tentando atrair novos talentos. Se a pessoa sabe a respeito das tendências, o cara tem vantagem em relação aos outros. Então, Carlos, e como é que eu aprendo de fato isso? Existem formas, existe trial da SAP, você também falou disso. Você consegue se conectar free e por um tempo talvez curto, mas tentar já começar a praticar. Então, se você quer ter mais vantagem ainda do que outras pessoas, saiba conceitualmente as tendências, mas também tente aplicar treinamento, em Uma ambientes de coisa treinamento. que a galera não sabe muito e que a Salesforce e outras empresas elas fazem eles liberam um sistema trial e ao mesmo tempo site de tutoriais passo a passo detalhadinho que você tem que fazer Sim. para você ganhar o conhecimento em uma área específica. Só que a galera não sabe que a SAP tem isso também, né? Então assim, se você quer ganhar conhecimento, com certeza fala com o Carlão que ele vai te passar essas dicas, Sim. entende? Cara, se você aplica aquilo ali no teu dia a dia, você consegue trabalhar. Sim. Às vezes você tem uma dúvida de alguma coisa que você não sabe como resolver, você entra lá no tutorial da SAP e tá lá. Sim, mas aí eu vou te fazer uma Não tem tudo, vou te né? fazer uma provocação. Vou te fazer uma provocação. Eu concordo 200% com o que você está falando, mas entra um tópico que, ouvindo as pessoas que querem entrar na carreira SAP, eu vou trazer um tópico que pode ser um impedimento para essa sugestão que você está trazendo, que é a pessoa tem que saber inglês. Tipo, hoje em dia não é mais imprescindível, né? É o normal. Se você não tem, Eu não você tô, já sai. eu não tô nem falando fluente, mas a maior parte hoje em dia com a IA isso tem melhorado, a gente encontra mais facilmente materiais traduzidos, mas se você sabe inglês, pelo menos para você estudar, você não precisa falar, mas pelo menos para você estudar, Abre portas que você exatamente, nem porque imaginaria. quando você fala assim, as pessoas não sabem por quê? A maioria das coisas que na SAP é em inglês. Você já deve com certeza ter pesquisado, tô com um erro aqui no meu dia a dia. Se você vai pro Google, vai lá, pessoal que tá com erro aí, que trabalha com SAP, você tem qualquer tipo de erro, vai colocar SAP, mais, geralmente o SAP ele dá um ID do erro. A mensagem de código, erro né? tem um código, tem um ID. Você não sabe como resolve. Aqui um ponto, eu tenho 15 anos de carreira SAP e até hoje eu me deparo com situações e com erros que eu não domino. A diferença do Carlos de hoje, o Carlos lá do início, é que hoje eu sei onde encontrar, E como como pesquisar. encontrar, como pesquisar. Então a dica para você que está começando. Mensagem de erro, não sabe como resolve? SAP mais ID do erro, deixa trazer. Sempre vai ter um fórum da própria SAP em que a pessoa publica a mensagem de erro e uma série de pessoas vão comentar a respeito. Olha, tenta isso, tenta aquilo. Aí a pessoa, depois de resolver o problema, ela vai marcar a melhor resposta. Essa resposta aqui resolveu o meu problema. Então Pronto. você que está com erro, você eventualmente vai achar esse fórum com essa troca de mensagens em que a melhor resposta foi escolhida, que você pode aplicar isso no teu Na maior parte das ambiente. vezes resolve. Na maior parte das vezes resolve. Só que você tem que saber inglês. É isso. Aí vamos lá. Carlos, eu consigo trabalhar com SAP sem falar inglês? Eventualmente, sim. Mas você está reduzindo drasticamente o teu alcance em participar de uma entrevista. E até o salário. Até o salário. Se você falar só português, eventualmente, você aqui em Portugal ou no Brasil, vai ter que trabalhar em projetos nacionais, Uhum. que não são multinacionais, que eventualmente Paga um não são grandes empresas, que não têm grandes investimentos. Então, é possível? Eu acho que sim, mas eu gosto de ser o mensageiro da verdade. A verdade é dura, mas é a verdade. Aprenda inglês. Eu falo para os meus alunos. Falei na aula essa semana, tem um negócio que chama, isso é de um livro, não me recordo agora qual o livro, que é a regra das 100 horas. Se você gasta 18 minutos por dia numa atividade, você vai se tornar, depois de 100 horas, melhor do que 95% das pessoas nessa atividade. Então, se você tem 18 minutos por dia para estudar SAP e estudar inglês, quanto tempo tem o seu dia? Divide seu dia em 3. Tem o trabalho, tem que dormir, tem o resto. Tem a família, tem que curtir, tem que aproveitar. Ótimo. Mas se você tirar 20 minutos para aprender SAP, 20 minutos para aprender inglês, qual que é o segredo? Não é o tempo curto. O erro maior das pessoas, né? Exatamente. O erro maior das pessoas é: eu vou fazer hoje 4 horas. Vou estudar 4 horas aqui. Bota um relógio, se fecha num quarto, estuda 4 horas. E depois fica 2 semanas sem pegar no tópico. Já esqueceu tudo. Reduz o tempo.
E vai fazendo todo dia. Ache uma forma dentro da sua rotina para você poder aprender. E aí você acaba aprendendo o SAP e o inglês, porque vai ser fundamental, não tem como você fugir disso. Eu, quando eu entrei na carreira SAP, eu não falava inglês. Eu entrei em 2010, falava nada de inglês. Em 2003, eu caí num projeto global. Eu 2013. trabalhava por uma mineradora, dentro de um projeto de uma mineradora. A minha chefe direta era da África do Sul e eu tinha que interagir com uma equipe da Índia. Ou falava ou falava. É claro que eu sempre estudei o inglês, eu nunca tive em prática Falar, né? aplicando. Então, de 2010 para 2013, eu estudava até antes de 2010, mas quando 2010 eu me tornei consultor, participei de projetos nacionais, chegou no momento que eu precisei ir para um desafio. Agora você vai ter que falar inglês, não tem opção. Vai falar como com a sua chefe da África do Sul e seu parceiro da Índia? O pior, nós recebemos uma indiana no Brasil. Eu tive que ser o anfitrião da indiana. Não só falar com ela sobre o trabalho durante as 8 horas, que eu tinha que interagir com ela, explicar para ela toda a questão da localização Brasil. Então, veja, de cara eu fui para um projeto que tinha que falar inglês, eu tive que receber a indiana lá, ela foi super um amor de pessoa, interagimos muito bem. Eu tinha que levar ela para passear, indicar restaurante, eu fui meio que Aumentou o vocabulário ali, a eu força. fui a babá dela naquele momento. Mas, veja, isso tudo contribuiu para a melhora do inglês. Uhum. Hoje eu me sinto pleno no inglês, eu sempre vou poder melhorar. Isso é fato. Mas isso vai abrir portas. Você é um cara que tá aí, na carreira SAP há quanto tempo? Se você não 17 falasse inglês, anos. você estaria onde você tá hoje? Não. Acho que assim, ali no início da minha carreira, né, eu mudei muito cedo para as ferramentas cloud. Teve aquele hack, né, o HANA Enterprise Cloud. Então, naquele momento ali, tudo só tava em inglês. Não tinha nada em português. Junto com o hack veio o SAP 5. Me permite só uma coisa. Quando que foi isso? Cara, faz tempo. Não lembro o ano específico. O grande lance você falou sobre, Carlos, quais são as tendências na sua opinião? Você já era um cara que aplicava isso nessa época. Quantas pessoas faziam a mesma coisa lá atrás? É fácil a gente olhar para o Silas hoje e ver o resultado do Silas, mas, cara, você fazia análise de tendências quando ninguém fazia. Quem que se preocupava com mexer com cloud há sei lá quanto tempo atrás? Um hack naquela altura. Mas é aí que tá a diferença, porque daí você consegue construir conhecimento para hoje ser especialista no assunto. Mas cara, olha que loucura. Naquela época lá, eu trabalhava num data center, né, ali da Tivit, perto do Hotel Transamérica, né, em São Paulo. E o data center, geralmente, vai ter aqueles tiozão, né? Estão lá há 20 anos, 30 anos, Sim. entende? Fazendo as paradas. Eles vão crescendo na empresa, só que chega uma hora que não dá pra crescer mais. E fica. Sim. Então, assim, eu cheguei lá e foi engraçado, porque praticamente todo ano eu conseguia dobrar o salário, entendeu? Lógico, era um salário pequeno de que eu comecei com trainee, mas pra mim era uma super conquista, entendeu? Claro. Então, assim, e a galera que tava lá continuava nos mesmos cargos, entendeu? Passou 3 anos, eu tava com o mesmo cargo do tiozão que tava há 20 anos lá. E assim, a questão é não se acomodar. Porque se você se acomoda e quer ficar só naquilo ali, beleza, vai durar por um tempo. Eu vim para Portugal depois de vários anos, né? Eu vim para Portugal. No ano seguinte, tinha 200 pessoas na equipe lá. 150 pessoas foram demitidas. Por quê? É muita coisa. Automação, inteligência artificial. Muita coisa. Cara, Sim. a galera foi embora, mas Sim. por quê? Porque tava na mesma coisa. Não mudou, não viu as novas coisas, não se adaptou, não se atualizou, né? Eu vi um cara falando essa semana, assim, Instagram, Reels, o cara falou que para você aumentar o seu salário, você tem que agregar valor, você tem que gerar resultado. Uhum. Porque das duas, uma, né? Eu vou repetir a palavra, não sou eu que estou inventando, foi um Reels que eu vi. Você tem que agregar valor. Por quê? Você tem duas opções. A partir do momento que você gerou resultado para a empresa, para o seu patrão, para seja quem for, seu projeto SAP, qualquer área, você agregou valor, você tem dois caminhos. Ou você vai ser reconhecido por isso que você tem que ter clareza sobre o resultado. Então você conseguiu seus aumentos lá no início da sua carreira. Cara, o seu chefe viu o valor no que você fez.
E ele te promoveu, ele te aumentou o salário em função do teu desempenho. Então, a partir do momento que você gera valor, você tem que ou ser reconhecido. Caso você não seja reconhecido, você tem que mudar de empresa. Eu estou agregando valor. Eu estou claramente gerando. Você tem que saber de forma clara como é que você está gerando resultado. Você gerou o resultado, você vai ser reconhecido. Você não foi reconhecido, possivelmente você não está na empresa correta, no lugar certo. As pessoas geralmente falam, puxa, queria ganhar mais, queria melhorar a minha condição. Eu sempre falo de método. Eu brinco com a minha esposa. Qual é o plano? Preciso de não sei o quê. Qual que é o plano? Às vezes eu até irrito ela com essa frase. Eu repito essa frase constantemente. Qual que é o plano? Por quê? Esquece a meta. O meu método, iceberg, por quê? O iceberg no topo é o topo do iceberg. Mas a parte que está abaixo da superfície é muito maior. É o fundamento, é o como. Como que a gente... Tá bom, você quer ter um aumento de salário? Perfeito. Como é que você gera mais resultado? De que forma? As pessoas ficam batendo na tecla do eu quero mais, eu quero melhor, mas não entendem o processo, como. O meu método é só dar clareza para a pessoa, como você vai se tornar um consultor SAP. Não fica só quero ser um consultor, esqueça o quero ser, é o como. Como é que você chega lá? Quebra em tarefas. Eu tenho no meu método 5 etapas. Você tem que investir o teu tempo em cada uma das etapas. Saca? Tipo, a partir do momento que você consegue ter clareza disso, você reduz o risco, você evita a frustração, decepção. A gente tem que parar de pensar no que não depende de você, não depende de mim, o que não depende de mim eu não posso controlar, é o que todo mundo fala. Tudo que eu tô falando aqui eu não tô inventando, é o que a gente já ouve hoje em dia nas redes sociais. Então, o que não depende da gente, não gaste energia com isso. Então, mapeie claramente as atividades que dependem só de você. Execute com maestria isso, e se não tá bom, repete até ficar bom, faça 30 entrevistas até você conseguir. Ou seja, a partir do momento que você fez tudo isso, você virou expert de entrevista, pô. Eu defendo isso. E aí você fica bom. Quando você for fazer a próxima, você fica... Aqui no podcast, a gente tava falando agora há pouco. Fez vários podcasts. Hoje porra, eu vejo que você tá voando. É o resultado de quê? Do trabalho, que você é uma construção, passo a passo. Só que as pessoas nem sabem qual é a jornada, nem sabem quais são as tarefas, não fazem de forma intencional. Resultado, se frustram, não consigo, é difícil, é impossível. É difícil, é complexo, mas por quê? Porque você não tem um método, uma estratégia, não tem um plano. Basicamente é isso. É isso. Eu acho que muitas vezes, né, as pessoas falham por falta de planejamento e por não tentar, né? Na primeira falha, já desiste. Sim. Então, você que é nosso ouvinte, que quer avançar na carreira de SAP ou entrar para esse mundo de conhecimento porque assim, o SAP ele é um mundo gigantesco, por isso que eu falei mundo, né? Então, você vai ter o SAP, FI, todos os módulos que o Carlos falou, mas também dentro do BTP é uma outra área gigantesca. Logo mais, o Carlão vai me ajudar aí também, né? Nessa parte de educação. Eu vou deixar um desafio. Isso aqui é um baú cheio de conhecimento. O que o Silas conhece, ele tem que transmitir para as pessoas. Então, o desafio que eu vou deixar para as pessoas aqui hoje é: o Silas em breve vai lançar a formação técnica de SAP dele, para ele transmitir o conhecimento que ele tem. Ele precisa fazer isso. Eu sei que ele é um cara que está envolvido com muitos projetos, mas esse projeto, sem dúvida, ele vai ser bacana. Vai ser bacana. E o legal é que os dois mundos conseguem conversar, né? Então, você que é nosso ouvinte, quer aprender mais sobre o método Iceberg, entra aqui na rede social do Carlos Prado, tá? Que ele vai te ensinar todos os passos necessários para você ter sucesso na tua primeira profissão e até na evolução da carreira que você já tem, tá? Então, Carlos, eu quero agradecer você por ter vindo, aceitado o convite, falar com a gente, trazer esse conhecimento e abrir essa oportunidade aqui para os nossos ouvintes também, né, acessarem esse teu conhecimento. Show. Queria agradecer a oportunidade e vou deixar aqui um alerta para o pessoal. Pessoal, a partir do momento que esse podcast for ao ar, os seguidores do Silas, as 5 pessoas que entrarem em contato comigo no Instagram, Carlos Prado FI, eu vou fazer um diagnóstico totalmente gratuito, uma sessão em que a gente vai bater um papo e vou tirar suas dúvidas sobre carreira SAP. Então, o pessoal que acompanha o Silas, as 5 primeiras que me mandarem mensagem no Instagram, a gente vai dar esse diagnóstico de graça, pessoal. Então, esse foi mais um episódio do Silas TechCast, o seu podcast de empreendedorismo e inovação. Hoje nós conversamos com o Carlos Prado sobre consultoria e formação de SAP. E olha, assiste, comente e compartilhe. E até o próximo.